Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal do Tio Frank, lindo. Nessa aula nós vamos continuar com o nosso curso de números inteiros. Na aula 1, nós fizemos uma introdução aos números inteiros para entender que tipo de números que estão dentro desse conjunto e um pouquinho da história desses números inteiros. Hoje nós vamos começar a falar sobre as operações que envolvem os números dentro desse conjunto. E nós vamos começar hoje falando sobre adição e subtração de números inteiros. Bacana? Então, vem comigo e vamos lá. Povo lindo, nós vamos fazer aqui então a adição de números inteiros. Bacana? Presta atenção, tio Frank, que eu vou explicar para você passo a passo como você deve fazer isso. Muda um pouquinho, já que nós temos aí os números negativos, né? Então nós vamos ter que somar números negativos e números positivos. E aí nós vamos usar uma lógica aqui, tá? E nós vamos combinar o seguinte. Galerinha, na verdade é o seguinte, existem vários métodos que você pode utilizar para resolver essa situação. Essa daqui é uma das possibilidades que eu vou estar te passando, tá bom? Sempre que nós tivermos um número negativo, você vai entender com a situação de que você está devendo, tá? Então, negativo você deve e positivo você tem. Vamos pensar assim que vai ficar facinho, você vai entender, tá bom? Então, se aparecer um número negativo, significa que eu estou devendo um determinado valor. Se aparecer um positivo, significa que eu tenho um determinado valor. Bacana? E aí nós vamos ver o saldo dessa situação. E aí nós vamos brincando assim e vai dando tudo certo, tá bom? Olha só o primeiro exemplo, menos 2 mais 5. Então, olha só, menos 2 eu estou devendo 2 e o mais 5 significa que eu tenho 5. Então, imagina uma situação, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 reais e está devendo 2. Então, você vai lá, paga esses 2 que você está devendo. Quanto que vai sobrar? Vão sobrar 3 reais. Então, no final das contas, o seu saldo é de mais 3. O número positivo, eu posso ou não escrever o sinal positivo na frente dele, tá bom? Então, se você tiver o número 3, não tem sinal na frente, é positivo. Bacana? Vamos ver a situação agora. Menos 3 mais 5. Então, eu estou somando um número negativo com um número positivo. É a mesma ideia. Menos 3 eu estou devendo 3 e mais 5 eu tenho 5. Então, agora imagina, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Está devendo 3? Paga os 3 que você está devendo, ó, tira eles da equação e vão sobrar 2. Então, o resultado aqui é 2 positivo. Bacana? Tranquilão, mamão com açúcar, né? Você achou que era mais difícil? É fácil, assim mesmo. Olha agora, eu tenho um mais 4 mais 5. Estou somando dois números positivos. Aqui, galera, não muda em nada da relação que você já conhece. Porque como os números são positivos, é como se você tivesse 4 somando com 5. Mais você tem. Então, você tem 4 e agora você passa a ter mais 5. Então, no total, você tem 9. Fácil, mamão com açúcar. Olha a situação agora. Você somando dois números negativos. Se o número negativo representa uma situação que você está devendo, então você está somando a sua dívida, ok? Se você está devendo 3 e vai passar a dever mais 3, então você está devendo agora no total 6. Então é menos 6. Ó, presta atenção. Você deve 3, você está devendo 3. E vai somar essa dívida sua mais uma dívida de 3. Então soma 3. Dá 6. Como é dívida, é o que você está devendo, é negativo, menos 6. Bacana? Fácil, né? Olha outro exemplo, ó. Menos 35, menos 35. Gente, menos 35 menos 35 é a mesma coisa de menos 35 mais menos 35. Se os dois sinais são iguais, você vai somar e conservar o sinal. Por quê? Porque é uma dívida. Você está devendo 35 e está devendo mais 35. Então, no total, você está devendo 70. Então, menos 70. Bacana?
Então, guarde aí, ó, se os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal. É uma outra regrinha que você pode usar, tá? Ó, menos 1 mais 3. Você está devendo 1 e tem 3. Então, se você tem 3 e vai pagar esse 1 que você está devendo, vai sobrar 2, certo? Fácil, né? Olha a outra situação, mais 3 mais menos 4. Você tem 3 e vai estar devendo 4. O que acontece, gente, é a mesma coisa que 3 menos 4. Você vai pegar o 3 e tirar 4, não tem como, ou seja, você tem 3, está devendo 4, você vai pagar e vai ficar faltando alguma coisa, né? Então, vai ficar faltando 1, ou seja, menos 1. Ok? Fácil, fácil, né? Olha a situação de novo, ó. Menos 6 mais menos 6. Você deve 6 e vai estar devendo agora mais 6. Você está devendo. Então, se você deve 6 e agora está devendo mais 6, então no total você está devendo 12. Então, menos 12 é o resultado da conta. Certo? É como se fosse menos 6 dá menos 12. Menos 14 mais 10. Olha só, você está devendo 14 e tem 10. Olha, como que faz? Se você tem só 10 reais para pagar, está devendo 14, você vai pagar os 10 e vai ficar faltando alguma coisa, né? Vai ficar faltando 4. Então, fica menos 4. Bacana? Você pode pensar assim também. Como que você vai tirar 14 de 10? Não tem como. Você vai tirar 10 e vai ficar faltando 14. Se está faltando, fica negativo. Show? Olha a outra situação aqui, menos 7 mais 2. Você está devendo 7 e tem 2. Se você deve 7 e só tem 2 reais para pagar, você vai pagar esses 2 reais e vai ficar devendo 5. Então, menos 5. Bacana? Então, você pode pensar assim, ó, você está devendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está devendo 7. Vai pagar 2, vai sobrar 5. Só que não sobra 5, vai ficar faltando 5 para pagar. Então, é menos 5. Menos 8 mais 6. Olha que bacana. É a mesma coisa que menos 8 mais 6. Eu estou devendo 8 e só tenho 6 reais para pagar. Mesma lógica da anterior. Se eu devo 8 e só tenho 6 para pagar, vou pagar os 6 reais e vou ficar devendo 2. Então, se eu vou ficar devendo 2, é menos 2. Fácil, né? Ei, mamão com açúcar. Olha a situação agora. Você deve 9 e tem 9. Ó, menos 9 mais 9. É a mesma coisa que menos 9 mais 9. Imagine isso sem um parênteses. Você está devendo 9 e tem 9 reais para pagar. Uai, você vai pagar os 9 e não vai acontecer nada. Vai zerar a conta, não é? Então, vai dar 0. Fácil, fácil. Não é mesmo, pessoal? Muito bem. Galerinha, para praticar, você deve praticar essas atividades, esses exercícios, com a soma com os números inteiros. Para isso, o tio Frank vai deixar para você aqui algumas séries de exercícios para você fazer. Mas antes, vamos fazer mais 2 exemplos aqui. Esses 2 exemplos que eu estou trazendo para você nos traz aí uma expressão numérica com esses números inteiros. Então, agora, ao invés de ter 2 apenas operações, nós vamos ter 3 operações. É o mesmo procedimento, só que nós vamos fazer por partes, sempre de 2 em 2, ok? Então, ó, nessa expressão, menos 35 mais 20 mais menos 60, basta pensar ela dessa forma. Menos 35, tira o parênteses, mais 20, e esse mais menos 60, tirando parênteses, fica menos 60. Você pode fazer essa conta de várias formas diferentes. Aqui não tem segredo. Você pode fazer na sequência, na ordem que aparece. Você pode fazer a soma com os números positivos, números negativos primeiro. Tanto faz, o dia que você achar melhor, tá bom? Se você fizer na sequência que aparece, ó, menos 35 mais 20, pensa comigo, você está devendo 35 e só tem 20 para pagar. Você vai pagar os 20 e vai faltar dinheiro, vai faltar 15, então fica menos 15, tá? E aí você tem esse menos 60 agora. Então, menos 15 menos 60, agora você continua devendo 15 e vai ficar devendo 60 também. Então, você vai somar essa dívida sua. 15 mais 60 dá 75. Como é dívida, fica menos 75.
Certo, galerinha? Olha só, sinais iguais, você vai somar e conservar o sinal. É dívida, então você soma a sua dívida, no total você está devendo 75, bacana? Esta é uma das sequências que você pode utilizar, tá? Você poderia ter feito de outra forma também. Por exemplo, se fosse desse jeito aqui, ó, menos 35 mais 20, menos 60. Outro raciocínio que você pode usar. Você pode pegar e somar os números negativos. Por que somar os números negativos? Porque os números negativos são as suas dívidas. Então você soma a sua dívida. 35 mais 60 dá 95, ou seja, você está devendo 95. E o que acontece? Você só tem 20, que é o mais 20, ó. Então vai ficar menos 95 mais 20. E aí você pode pensar desse jeito também. Você está devendo 95 e tem 20 para pagar. Você vai pagar os 20 e vai ficar faltando 75, ou seja, menos 75. Então, dos dois caminhos dá o mesmo resultado. Bacana? Você escolhe qual for melhor para você. Olha outro exemplo. Menos 40, vamos tirar o parênteses, vai ficar menos 40, mais 17, mais 53. Este mais menos 30, você tira o parênteses, fica menos 30. Você pode, então, aqui fazer da sequência que você quiser, qual eu fiz na anterior, tá bom? Se você fizer na sequência, eu vou fazer na sequência aqui, ó, na ordem que aparece. Menos 40 mais 17. Eu estou devendo R$40 e tenho 17, vamos pensar assim. Se eu pagar os 17, vai ficar faltando dinheiro, né? Quanto que vai ficar faltando? Vai ficar faltando R$23. Então, é menos 23 o resultado aqui. E o resto? O resto eu vou copiar. Ou então, eu já posso fazer também, se eu quiser, por exemplo, ó, já posso fazer essa conta aqui também, não tem problema. 53 menos 30, para adiantar o processo. Você tem 53, porque é mais 53, e está devendo 30. Então, você vai pagar os 30 que você está devendo, e neste caso vai sobrar dinheiro, porque você tem mais do que você deve. Vai sobrar 23, ok? Então, olha que bacana, fiz daqui as duas primeiras e as duas últimas. E agora eu tenho um resultado aqui, ó, menos 23 mais 23. Eu estou devendo 23 e tenho 23. Uai, se eu devo 23 e tenho 23, vou pagar, não vai acontecer nada, vai zerar a minha conta. Então, o resultado aqui é zero. Olha que bacana. Então, o resultado dessa expressão aqui vai ser zero. Show de bola? Ei, pessoal, tem que praticar, certo, galerinha? Praticar bastante. Então, como eu já tinha falado para vocês, vou deixar aqui uma série de exercícios para você fazer para praticar. Você que tem dúvidas aí nessas operações, que tal rever aí a explicação do tio Frank? Tentar fazer esse exercício, ó, pega aí um caderninho de estudo seu, tenta fazer essas expressões, tá? Dá um pause no vídeo, copia e vai fazendo os cálculos. Em seguida, eu vou apresentar para vocês o gabarito com o resultado dessas contas. Caso você errou alguma, você vai fazer o quê? Vai voltar no que você fez, verifica lá onde você errou, vê se você consegue enxergar onde está o erro para chegar na resposta certa. Não vai só, errei e deixa quieto não, tá? Errar faz parte do processo da aprendizagem, tá, pessoal? Você começa errando para depois acertar. Então, eu espero que você aproveite aí esta série de exercícios para poder te ajudar. Qualquer coisa, se você ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí do vídeo que o tio Frank vai te ajudando. Bacana? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Então, fique com Deus e até a próxima videoaula. Nós vamos falar ainda nesse curso dos números inteiros sobre a subtração, a multiplicação e a divisão com os números inteiros. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Um abração aí do tio Frank.